Testemunho CCB, jovem curou coartação de aorta na oração, Congregação Cristã no Brasil. Meu nome é Lucas, tenho 22 anos e sou membro da Congregação Cristã no Brasil desde criança. Hoje, com o coração cheio de gratidão, quero compartilhar o testemunho de como o Senhor Jesus, em sua infinita misericórdia, me curou de uma doença grave no coração chamada coartação de aorta. Não foi um caminho fácil, mas em cada passo, Deus mostrou seu poder e seu amor por mim. Tudo começou quando eu tinha 16 anos. Na época eu era um adolescente ativo, gostava de jogar futebol com os irmãos da igreja e ajudar meu pai em pequenos trabalhos. Nunca tinha sentido nada de diferente até que um dia, durante um jogo, comecei a sentir um cansaço muito grande, como se o ar não fosse suficiente. Pensei que fosse só falta de condicionamento, mas com o tempo o problema foi piorando. Minha mãe, que sempre foi muito atenta, notou que eu ficava pálido e suava muito depois de qualquer esforço. Ela insistiu para que eu fosse ao médico. O primeiro médico que me atendeu fez alguns exames e, quando viu o resultado, seu rosto mudou. Ele me encaminhou para um cardiologista, e foi aí que tudo começou a ficar mais sério. Lembro como se fosse hoje. O cardiologista, um homem sério, me examinou com cuidado e depois pediu uma ecocardiografia. Minha mãe e eu oramos muito antes daquele exame, pedindo que Deus nos desse forças para qualquer notícia. Quando o resultado saiu, o médico nos chamou em uma sala e disse que eu tinha uma obstrução na aorta, um vaso muito importante que leva o sangue do coração para o resto do corpo. Ele explicou que essa condição, chamada coartação de aorta, era congênita, ou seja, eu já nasci com ela, e que se não fosse tratada, poderia causar sérios problemas, como hipertensão grave e até falência cardíaca. A notícia foi como um balde de água fria. Minha mãe chorou, e eu, mesmo tentando ser forte, senti um medo que nunca tinha sentido antes. O médico disse que a solução era uma cirurgia de alto risco, onde eles abririam meu peito para corrigir a obstrução. Ele falava com calma, mas eu via a preocupação em seus olhos. Quando saímos do consultório, minha mãe segurou minha mão e disse: "Filho, vamos orar. Deus é maior que qualquer doença." E foi o que fizemos. Naquele mesmo dia, quando chegamos em casa, nos ajoelhamos e clamamos a Deus com lágrimas. Pedimos que Ele nos mostrasse o caminho, que nos desse sabedoria e, acima de tudo, que curasse meu coração. Nos dias seguintes, a notícia se espalhou entre os irmãos da igreja. Os anciãos, os irmãos e as irmãs começaram a orar por mim. Lembro que em uma das reuniões, o irmão que presidia fez uma oração especial, pedindo a cura em nome de Jesus. Muitas mãos se levantaram em súplica, e eu senti uma paz que não vinha de mim, mas do Espírito Santo. Mesmo assim, o medo ainda batia à porta do meu coração. Às vezes à noite eu acordava suando, imaginando a cirurgia, as possíveis complicações. Mas então eu lembrava das palavras de Jesus: "Não temas, porque eu sou contigo." Os médicos marcaram a cirurgia para dali a 2 meses. Nesse tempo eu passei por vários exames para avaliar como estava meu coração. Um deles foi um cateterismo, onde colocaram um tubo fino no meu coração para medir a pressão antes e depois da obstrução. Foi um procedimento dolorido, e eu me senti muito fraco depois. Mas mais uma vez, a oração dos irmãos me sustentou. Uma irmã mais velha, que já tinha passado por muitas provas, veio me visitar e disse: "Lucas, Deus não nos dá um fardo que não possamos carregar. Ele está contigo, e Ele vai te curar, seja pela medicina, seja pelo milagre." Aquelas palavras ficaram gravadas em meu coração. Chegou o dia da cirurgia. Eu estava internado há 2 dias e minha mãe não saía do meu lado. Na noite anterior, o irmão que é ancião em nossa congregação veio me visitar no hospital. Ele orou comigo, colocando as mãos sobre minha cabeça, e pediu que Deus me desse forças e que a cirurgia fosse bem-sucedida. Ele também leu alguns versículos da Bíblia, especialmente aqueles que falam da cura divina. Quando ele foi embora, senti uma tranquilidade que não fazia sentido, dado tudo o que estava por vir. Na manhã da cirurgia, acordei cedo. Os enfermeiros vieram me preparar, e minha mãe me abraçou forte antes de me levarem para o centro cirúrgico. Lembro que enquanto me empurravam na maca pelos corredores do hospital, eu orava em silêncio: "Senhor, se for da tua vontade, cura-me agora. Mas se não for, dá força aos médicos e protege-me." Quando entrei na sala de cirurgia, tudo era muito frio e asséptico. Os médicos falavam entre si, e eu só conseguia ver as luzes fortes no teto. Então, o anestesista me disse que ia me dar algo para dormir. Antes que eu apagas, fiz minha última oração: "Jesus, entrego minha vida em tuas mãos." Não sei quanto tempo se passou, mas quando acordei, senti uma dor muito forte no peito. Havia tubos por todo lado, e minha mãe estava ao meu lado, chorando.
Ela me disse que a cirurgia tinha durado mais de 6 horas e que os médicos tinham encontrado uma complicação. A obstrução era maior do que imaginavam, e eles tiveram que fazer um enxerto para corrigi-la. Mas graças a Deus, tudo tinha dado certo. Nos dias seguintes, a recuperação foi difícil. A dor era intensa, e eu mal conseguia me mover. Mas a cada visita dos irmãos da igreja, eu sentia mais força. Eles oravam, cantavam hinos suaves ao meu lado, e isso me trazia uma paz indescritível. Passaram-se 2 semanas, e eu já estava em casa, me recuperando. Os médicos disseram que eu precisaria fazer acompanhamento por muito tempo, pois a coartação poderia voltar ou causar outros problemas. Mas em meu coração, eu sabia que Deus não tinha me deixado. Continuávamos orando, e eu pedi a Deus que, se fosse da sua vontade, me curasse completamente, sem necessidade de mais medicamentos ou cirurgias. 1 mês depois da operação fui fazer um check-up. O cardiologista me examinou e pediu uma nova ecocardiografia. Quando ele viu o resultado, ficou surpreso. Ele me olhou e disse: Lucas, não sei como, mas a pressão na sua aorta está normal. A obstrução que havia antes da cirurgia sumiu. Isso não é comum. Eu sorri e disse: Doutor, foi Deus quem me curou. Ele não era um homem de fé, mas respeitou minha crença. Saí do consultório com lágrimas nos olhos, sabendo que Deus tinha ouvido nossas orações. Mas a história não termina aqui. Alguns meses depois, comecei a sentir novamente um cansaço estranho. Desta vez não era igual ao primeiro, mas ainda assim me preocupava. Fui ao médico, e ele pediu mais exames. Para minha surpresa, a obstrução tinha voltado, embora menor. O médico disse que era comum em alguns casos e que provavelmente, eu precisaria de outra cirurgia ou de um cateterismo para dilatar a aorta. Aquela notícia me abalou. Eu tinha acreditado que estava curado, e agora aquilo voltava? Minha fé foi testada. Naquela noite, eu me ajoelhei no meu quarto e chorei diante de Deus. Perguntei: Senhor, por que isso está acontecendo de novo? Não foi tu que me curaste? E então, como um sussurro, senti no meu coração: confia em mim. Não foi uma voz audível, mas uma certeza profunda. No dia seguinte, contei aos meus pais e aos irmãos da igreja. Eles me encorajaram a continuar orando e a não desanimar. Uma irmã mais velha, que já tinha visto muitos milagres, me disse: às vezes, Deus permite que passemos por provas para fortalecer nossa fé. Não desista de crer. Decidimos que antes de marcar qualquer procedimento, iríamos jejuar e orar por 3 dias, pedindo a Deus uma intervenção divina. Aqueles foram dias de muita busca. Eu, minha família e muitos irmãos da igreja nos reunimos em oração, clamando por misericórdia. No 3º dia, enquanto estávamos reunidos em minha casa, orando, senti uma paz tão grande que não conseguia explicar. Era como se Deus estivesse dizendo: está feito. No dia seguinte fui fazer outro exame. O médico que me atendeu era diferente do anterior, e ele ficou intrigado com meu histórico. Depois de analisar tudo, ele me olhou e disse: olha, não sei o que aconteceu, mas a obstrução que estava aqui há algumas semanas não está mais. Seu coração está funcionando normalmente. Eu não conseguia acreditar. Saí do consultório e liguei para minha mãe, que começou a chorar de alegria. Mais uma vez, Deus tinha ouvido nossas orações. Hoje, 6 anos depois, meu coração está completamente saudável. Faço check-ups regulares, e os médicos sempre se surpreendem com minha recuperação. Eles não têm explicação médica para o que aconteceu, mas eu sei, foi o poder de Deus. Durante todo esse tempo, aprendi que a fé não é a ausência de dúvidas ou medos, mas a certeza de que mesmo nas provas, Deus está no controle. Aprendi que a oração dos justos pode muito em seus efeitos e que às vezes, Deus permite que passemos por vales escuros para que possamos ver sua luz brilhar ainda mais forte. Quero agradecer a todos os irmãos da Congregação Cristã no Brasil que oraram por mim, que me visitaram no hospital, que me encorajaram nos momentos de fraqueza. Vocês foram instrumentos de Deus em minha vida. Agradeço especialmente aos meus pais que nunca deixaram de confiar em Deus, mesmo quando as circunstâncias eram difíceis. E acima de tudo, agradeço ao nosso Senhor Jesus Cristo, que ouviu nosso clamor e estendeu sua mão poderosa para me curar. Este testemunho não é para minha glória, mas para a glória de Deus. Que Ele seja louvado por sua fidelidade, por seu amor e por seu poder que não tem limites. Que este relato possa encorajar aqueles que estão passando por provas, para que não desanimem, mas confiem que Deus está no controle de todas as coisas. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e seu braço não está encurtado para salvar. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos os irmãos. Amém.